Bom, meu nome é Gabriel Henrique e eu vou apresentar para vocês a videoresenha do livro Trabalho Pedagógico e Formação de Professores Militantes Culturais, Construindo Políticas Públicas para a Educação Física, Esporte e Lazer. Este livro foi organizado por Carlos Roberto Colavolpe, Célie Nelza Zuc Tafarel, Cláudio de Lira Santos Júnior. Mas como este livro é dividido em 10 textos, cada um desses textos possui a contribuição de vários autores, formando assim o presente livro. Este livro diz respeito aos autores e sua localização institucional e territorial. É um coletivo constituído por estudantes da escola básica, professores da rede pública de ensino, estagiários científicos, professores pesquisadores de universidades, estudantes de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, dentre outros. Seus textos dizem respeito à classe trabalhadora, aos trabalhadores de movimentos sociais de lutas, como Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, dentre outros. As crianças e jovens de escola pública, ensino infantil, básico, fundamental e médio, e ensino superior, jovens e adultos, alfabetização de adultos, enfim, as pessoas da comunidade em geral, que reivindicam a educação física, o esporte e o lazer. A preocupação fundamental desse coletivo é que todos se apropriem dos meios de produção do conhecimento científico, portanto, do método. O trabalho do livro é O trabalho coletivo é uma importante questão do livro, que se apresenta como uma síntese de múltiplas determinações, sua localização no marco do embate entre reformas, contra-reformas, revolução e contra-revolução. Bom, agora eu vou dar início à apresentação dos textos do presente livro. O texto 1, com o título Rede, Sedes, Núcleo da Universidade Federal da Bahia, constituindo a história da educação física no Nordeste. Através desse texto, os autores buscavam constituir a história da educação física no Nordeste, buscando explicações por meio de estudos com bases práticas. O grupo de estudo e pesquisa em educação física, esporte e lazer articulam-se em torno de uma pesquisa que tem como objetivos centrais o trabalho pedagógico, a produção de conhecimento científico, formação de professores e políticas públicas de educação física, esporte e lazer, baseando-se que a categoria se constrói como categoria da prática e que a história é a matriz científica para o ensino e a pesquisa na educação física, esporte e lazer. A rede SEDES, que significa Centro de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e do Lazer, possibilitou a apresentação de um projeto para instalar o polo Universidade Federal da Bahia conjunto com a rede SEDES, o que designou recursos em dinheiro, implementando assim a construção de um banco de dados, com isso contribuindo para a construção de políticas públicas em educação física, esporte e lazer. Portanto, o foco está em aprofundar e ampliar o debate acerca da proposta de construção da política de esporte e de lazer, no campo e na cidade, com os militantes culturais em processo de formação contínua, com base na política que tenha em seu centro a perspectiva da emancipação humana. Já no texto 2, que tem como título Mutirões e Círculos do Esporte e Lazer, base teórico-metodológicas do projeto Ensino e Investigação. O foco do texto 2 busca elementos básicos da teoria da pedagogia e as tendências educacionais, trabalhando em áreas de reforma agrária e nos espaços públicos, tratando de problemas relacionados à cultura corporal, sendo que nessas áreas são os locais em que se articulam as lutas e que há a possibilidade de articulações de mutirões e círculos populares de esporte, lazer e cultura. Há a delimitação de categorias teóricas e problemáticas significativas da pesquisa à realidade, com as possibilidades de trabalho pedagógico, relações educadores-educando, entre outras. Se tem como objetivo formular
do trabalho pedagógico nessas áreas de espaços públicos e reforma agrária proposições explicativas para o trabalho pedagógico e possui 3 teses centrais. Vale destacar uma delas, que é as condições objetivas para desenvolver o trabalho na área de esporte e lazer, no campo e na cidade. Apontam para a necessidade de formação de militantes culturais que assumam a responsabilidade social de, com a população envolvida, criar tempo e espaço, objetivos de avaliação, organização do trabalho pedagógico, conteúdos culturais a serem desenvolvidos na perspectiva de formação emancipatória e da superação do atual modo de organizar a vida, em que prevalece a subsunção do trabalho ao capital, e as pessoas participantes desse projeto são crianças, jovens e pessoas pertencentes às instituições públicas. Este livro aborda também sobre o método didático para o ensino e o método de pesquisa, que busca dar condições necessárias para a realização de um processo educativo. Possui, através da organização do trabalho pedagógico, a formação de militantes culturais, por meio de produção de conhecimentos sobre o esporte e o lazer. Com isso, a partir do conhecimento coletivo, buscar métodos para enfrentar os problemas do desenvolvimento, do esporte e do lazer, no campo e na cidade. O método didático possui alguns momentos, como perceber e denotar, intuir e conotar, raciocinar e criticar, sentir e criar, com a intenção política de mudar o trabalho pedagógico, na perspectiva da educação emancipatória, para desenvolver a política cultural, do esporte e lazer, no campo e na cidade. Foi então desenvolvido um ensino com base na pesquisa como instrumento de trabalho com instituições de pesquisas de médio ou pequeno porte. Com isso, as técnicas de pesquisa que compõem o método são a observação, a sistematização, a avaliação e a elaboração teórica. Portanto, é no contexto da pesquisação que se faz a análise da realidade observada e se propõe conjuntamente ações pedagógicas. A pesquisação tem como objetivo resolver ou esclarecer os problemas das situações observadas na área do esporte e do lazer no campo e na cidade, e possui 2 objetivos, os práticos e os de desenvolvimento. Já no texto 3, que tem como título A Base Conceitual sobre Formação de Professores e Militantes Culturais, ele aborda sobre a formação de professores e militantes culturais, perante a qual se propõe mutirões e círculos enquanto elementos organizativos articuladores, sendo assim, sobre o debate da formação de professores, que, de acordo com o presente texto, está tomando péssimos rumos, no sentido de não contribuir para a formação de crianças e jovens numa perspectiva crítica. É ressaltado que essa formação, em função do atual quadro da educação física, evoluiu de mal a pior. Por várias condições isso é afirmado, como material didático escasso, professores mal remunerados, falta de espaços públicos adequados, entre outras condições. Portanto, a posição da pesquisa foi de reconhecer a impossibilidade de investigar criticamente a formação de professores sem considerar a crise mais geral do modo de produção capitalista. Esse texto aborda também sobre as proposições para enfrentar as causas e determinações históricas da má formação dos professores, relatando que o agravamento de determinadas problemáticas no progresso de formação de professores, como são a fragmentação do processo de trabalho pedagógico, a desqualificação profissional, isto já no processo de qualificação, entre outros, constituem uma perversa e histórica negação de conhecimento à maioria da população. Santos Júnior mostra um dos elementos para se entender por que, a despeito das reformas curriculares ao longo dos anos, o processo de formação de professores de educação física não foi alterado, mudou muito na aparência, sem alterar os parâmetros teóricos metodológicos.
Sendo assim, o conjunto de nossas proposições para alterar os parâmetros teórico-metodológicos para a formação de professores de educação física não poderá dispensar de colocar o trabalho como princípio educativo. Para a formação de militantes culturais, considerando que o princípio fundamental para a elaboração desses parâmetros teóricos metodológicos que esse tem como objetivo ampliar nossas possibilidades de abordar a realidade no sentido de sua compreensão, ou seja, explicar e agir criticamente no enfrentamento de problemas postos pela existência. Sendo assim, os militantes culturais deverão ser formados com profunda consciência de classe, formação política em organização revolucionárias, com base teórica para carregar até as últimas consequências o fardo do nosso tempo histórico. O texto 4, que é Mutirões de Orientação e Círculos de Estudos dos Estudantes em Iniciação Científica Júnior. Este texto aborda o programa de iniciação científica, busca orientar bolsistas de iniciação científica júnior, estudantes do ensino médio junto à universidade e ao Grupo LEPEL. O Grupo LEPEL, que é Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer, que possui uma intenção pedagógica para desenvolver o conhecimento científico. Os dos programas de iniciação científica júnior promovem seus estudos com base em problematizar a realidade e as situações concretas da escola e da vida em geral. Dentro dessas situações, a negação do conhecimento e das habilidades para o desenvolvimento de uma atitude crítica perante a realidade. Constatam, assim, que a escola está fracassando por uma série de razões, como, por exemplo, por não estar desenvolvendo atitude crítica de crianças e jovens. São nas ações concretas que se identificam as atitudes críticas, e isto não é evidente na maioria dos estudantes. Nesse sentido, é evidente que esses processos não estão ausentes no campo da cultura corporal, para a qual também se exige atitudes críticas, ou seja, domínio de conceitos, leis, esquemas de pensamento, dentre outros, sem as quais não se desenvolve. Sendo assim, o estudante deve ser capaz de aprender e relacionar os conteúdos de educação física com sua educação, sua saúde e seu lazer. Com isso, na lógica dos estudos dos programas de iniciação científica júnior, se perguntam se nos espaços, nas escolas e pelo conhecimento tratado nesses espaços, eles permitem aprendizagens importantes, ou seja, o letramento em educação física. Com os seus estudos, eles se permitem dizer que não, pois as escolas limitam seus espaços e com isso negam aos estudantes não somente o letramento em educação física, mas o letramento em geral. Com tais dados que foram obtidos dos resultados da pesquisa com base em estudos científicos, houve a discussão a partir da necessidade vital da humanidade de se educar na perspectiva que aponte para uma educação além da alienação, ou seja, uma educação crítica. No texto 5, que é Mutirões e Círculos Populares de Educação, Cultura, Esporte e Lazer no Campo. Enfim, para tratar das questões no presente texto, vale ressaltar que a questão agrária é o ponto de partida. Sendo assim, a luta pela reforma agrária não é apenas pela terra, mas também pelo trabalho, pela educação, pela saúde, esporte, lazer, entre outros. A reforma agrária, por sua vez, também é uma reivindicação tática central na defesa da educação no campo. É nesse movimento concreto do real, na luta pela emancipação humana, que surgiu uma experiência para o trabalho pedagógico com a cultura corporal, que fez parte de um projeto educacional, junto ao movimento dos trabalhadores sem terras, para a formação de mutirões e círculos de cultura, esporte e lazer. Sendo assim, a formação emancipatória é expressa no domínio de conhecimentos científicos, nas atitudes e valores expressos no coletivo, ou seja, projetos realizados coletivamente, que esses trabalhos coletivos têm uma grande importância para os autores do texto. Dentre alguns problemas identificados nas áreas
de reforma agrária, é importante destacar algumas, como as políticas de governo, a falta de financiamento, de salários e condições objetivas para o trabalho pedagógico em áreas de reforma agrária. Ou seja, dessas constatações, até determinado momento, para a formação de círculos de cultura, esporte e lazer, partiram de algumas questões centrais, sendo uma delas uma indagação: quais as contribuições dessas práticas corporais para o avanço da luta de terra no campo? O que pode ser refletido dessa questão é que as condições impostas ao jovem do campo, no que diz respeito à realização de práticas corporais, estão diretamente ligadas ao trabalho e às práticas festivo-religioso. Portanto, foi verificado que a implantação dos círculos de esporte e lazer a partir dos mutirões permite outra relação com os bens da cultura corporal pela comunidade, ao apropriar-se de forma autônoma, criativa e auto-organizada, articulando o desenvolvimento de atividades no tempo livre, com o processo de elevação de nível cultural geral, permitindo o desenvolvimento da consciência de classe. No texto 6, que é Mutirões e Círculos na Escola Pública, a ginástica nas aulas de educação física e a organização do tempo pedagógico em oficinas e festivais. Este texto possui um trabalho que tem como objeto de estudo a cultura corporal, e mais especificamente a ginástica, e sua contribuição para alterar a cultura pedagógica da escola pública, no que se refere à educação física escolar na Bahia e aos conteúdos. Se confirma a predominância de 4 esportes privilegiados: o futebol, o vôlei, o basquete e o handebol. O projeto possui como objetivo de estudo o trabalho pedagógico, conhecimento, os objetivos, avaliação, os espaços, os materiais e os equipamentos que são necessários para a educação física, visando a ginástica na escola pública. A ginástica é entendida como uma forma particular de exercitação, em que se abre a possibilidade de uma atividade que provoque valiosas experiências que são enriquecedoras da cultura corporal das crianças, jovens, adultos e todos em geral. Aborda também sobre a proposta pedagógica para ensinar a ginástica na escola, que se considera as seguintes: primeiro, uma tomada de posição a respeito da teoria do conhecimento, o materialismo histórico dialético. Segundo, uma concepção de currículo coerente com uma abordagem crítica da ginástica. Terceiro, uma proposta de programa de ginástica para o ensino fundamental e médio, com base na teoria do conhecimento materialista, histórica e dialética, e na concepção de currículo ampliado. Sendo assim, os conhecimentos da ginástica, juntamente com outros conhecimentos escolares, deverão contribuir para que os estudantes possam constatar, interpretar, compreender, explicar e intervir de maneira crítica e autônoma na realidade social em que se vive. No texto 7, que é o Mutirão para Avaliação dos Jogos Escolares na Bahia, o presente texto busca apresentar um projeto, levar dados, apresentar e discutir resultados, e levantar proposições superadoras para a realização desses jogos escolares na Bahia. Ao problematizar a questão dos jogos escolares, identificamos que pesquisas anteriores já demonstravam que a educação física e o esporte na escola apresentam contradições ainda não superadas no âmbito do trabalho pedagógico, da legislação e das políticas públicas. As contradições explicitadas e realçadas no presente trabalho foram as relações entre a educação e a instituição esporte. Nesse eixo articulam-se outras questões, como, por exemplo, os interesses políticos e econômicos de exploração de mercados em expansão, mercados esportivos, fazendo a partir da escola local privilegiado para sua introdução e aplicação. Afinal, é ali que devem circular durante cerca de 14 anos todas as pessoas que vivem sob auspícios da República Federativa do Brasil, cuja Constituição, promulgada em 1988, assim exige. Outro eixo de contradições diz respeito à normalização e legislação referente à educação física e ao esporte e suas relações com o trabalho pedagógico na escola. A educação física não está
assegurada por lei na escola. De um lado, existem as legislações federativas, estaduais e municipais, e do outro, a normatização e regulamentação das escolas, referente aos projetos políticos pedagógicos. Em primeiro momento, nos interessou avaliar esses jogos escolares, por localizarmos neles os mais ricos elementos que permitem refletir sobre a totalidade da educação física e do esporte na escola, e para além dela na perspectiva da construção de uma política cultural para a educação de crianças e jovens no estado da Bahia. Esses jogos envolveram 140 escolas da rede pública e particular do ensino, da capital e do interior do estado, de um total de mais de 4.000 escolas. Os vencedores representaram a Bahia na etapa nacional dos Jogos Estudantis Brasileiros. Isso vai desde o problema do financiamento até a formação de professores, dados necessários para constatar o real, refletir sobre mediações e consequências e indicar superações. Há também no presente texto o debate teórico sobre esporte escolar, que reflete sobre o esporte da forma como é tratado no interior do sistema educacional, com suas características atuais, está sendo severamente questionado. Isso é evidente nos questionamentos às políticas públicas compensatórias, focais, consuísticas, descontínuas e como caráter centralizador ideológico dos últimos anos, sem condições objetivas de trabalho, sem acesso aos conhecimentos científicos, sem financiamento, com péssimos salários, sem grande capacidade organizativa e reivindicatória desenvolvida, e com precaríssima formação inicial e continuada para fazer face à complexidade do que significa educar em tempos de barbárie. Considerando, portanto, os objetivos educacionais de formação de crianças e jovens, indicamos que os jogos sejam completamente redimensionados e que isso seja uma tarefa de todos, professores, estudantes, gestores, comunidade e movimentos sociais de luta, da classe trabalhadora pela educação e esporte como direito de todos e dever do Estado. O texto 8, que é Emancipação Humana, Trabalho Pedagógico e Esporte. O presente texto faz uma crítica da forma que o esporte é inserido nas escolas e na sociedade, no qual ele mostra o ponto de vista liberal do que é ser cidadão e afirma que essa é a forma que adquirimos para ensinar e aprender qualquer modalidade esportiva. Porém, ao decorrer dos primeiros parágrafos, já observamos propostas de intervenções para a maneira de como devemos lidar com o esporte de toda forma inclusiva e que abranja toda a sociedade. Evidencia-se que devemos começar por grandes instituições, onde elas não devem somente enxergar o esporte como uma relação empresário e atleta, ou que os jogos sejam resumidos em rivalidade, mas também com um relacionamento de competição saudável, e que o objeto principal não seja o capital. Com isso, todas essas ações se refletirão no ensino e na sociedade. Assim, obtemos professores preparados e alunos com uma liberdade maior e mais conscientes da ferramenta que a prática esportiva realmente é. Já no texto 9, que é mutirões e círculos esportivos na universidade, o espaço público de esporte e lazer na universidade, Centro de Educação Física e Esporte da Universidade Federal da Bahia, enquanto centro popular de referência da cultura corporal, esportiva, de lazer e formação de professores. O texto traz em discussão o espaço da Universidade Federal da Bahia, destinado ao esporte e saúde da sociedade e comunidade interna, apresentando o lugar desde seu início até o momento atual. Observa-se que o espaço destinado para a prática esportiva só foi feito por conta obrigatoriedade da educação física no ensino superior na década de 70. Assim, com o passar do tempo, a grade curricular foi se adaptando à modalidade, mas não de maneira satisfatória. Mesmo com vários eventos e atividades que foram realizadas, o campus ainda não contava com piscina, ginásios de esportes, entre outras construções esportivas que já eram vistas em outras universidades na época. Quase uma década depois, e de muitos
desenrolares, o Departamento de Educação Física fixou e a Universidade Federal da Bahia ganhou o curso de licenciatura em Educação Física, por conta de um decreto. O Centro de Educação Física e Esporte da Universidade Federal da Bahia conta, atualmente, em termos de construção, com uma guarita na entrada, rampas e escadas de acesso e 4 quadras poliesportivas descobertas. Um prédio com local para seguranças, local para uma cantina improvisada, sala de ginástica, dança e entre outras. Segundo o texto, essas instalações estão em péssimo estado e necessitando de reparos, reformas e manutenção. Além disso, esses lugares estão inadequados para as diversificadas práticas corporais, para as atividades didáticos pedagógicas de muitas áreas da cultura corporal e para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, que precisam de muitos materiais específicos. Ademais, no texto, podemos observar a importância que querem dar à comunidade externa realizar suas práticas esportivas, mas para isso precisam de uma arquitetura adequada e segurança rígida. Por isso, ainda defendem a não privatização do local e contam com o apoio do governo federal para a mudança necessária. Texto 10, que é Rede Sedes da Universidade Federal do Sergipe. Ações pedagógicas recíprocas de esporte e lazer. O presente texto busca mostrar a fundamentação teórico-metodológica até as articulações das ações pedagógicas recíprocas. Sendo assim, a fundamentação teórico-metodológica situa-se na perspectiva de articulações e determinações entre o projeto histórico, trabalho e formação humana, que concretizam os elementos centrais da discussão pedagógica da perspectiva crítico-superadora de ensino, o que implica em uma abordagem estratégica, partindo do campo da cultura corporal e esportiva e de lazer. O objeto de trabalho, metodologia para o desenvolvimento do esporte e lazer, é, portanto, constituído pelas situações sociais e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nessas situações de práticas corporais e esportivas e de lazer, em que estão implícitas nas ações as variáveis: organização do trabalho, conhecimentos, tempo pedagógicos, espaços, materiais, processo pedagógico, orientações pedagógicas, motivações, condições objetivas de trabalho, entre outras. Após a fundamentação teórico-metodológica, foram iniciadas as ações pedagógicas recíprocas, com a apresentação do objetivo do trabalho, do projeto, e convidando a comunidade a participar de vivências e experiências nas áreas de esporte e lazer, como um fator de integração social e de saúde, construindo uma coletividade e autodeterminação e auto-organização para as práticas corporais, esportivas e de lazer. Com isso, as ações pedagógicas recíprocas com crianças e jovens da escola pública e dos movimentos sociais de luta da classe trabalhadora permitiram a abordagem de problemáticas significativas de esporte, o que possibilitou ampliar a autodeterminação e auto-organização no âmbito das práticas corporais e esportivas, considerando as possibilidades das atividades de esporte e lazer. Portanto, as ações pedagógicas recíprocas, além de valorizar as práticas corporais e esportivas e de lazer como um fator que contribui nas possibilidades de vida da população, voltada para atender à demanda da população do meio urbano e rural. Portanto, com a leitura do livro Trabalho Pedagógico e Formação de Professores, Militantes Culturais, Construindo Políticas Públicas para a Educação Física, Esporte e Lazer, os autores buscam uma compreensão do trabalho pedagógico, que esse tem como objetivo a produção de conhecimento científico, afirmando assim que o trabalho pedagógico é o elemento modular de alterações da qualidade de ensino e da pesquisa. Com base nesse conhecimento científico, o avanço do mesmo busca apresentar a importância da formação de professores, militantes culturais, aos quais devem ser qualificados para tratarem de problemáticas na área do esporte e lazer, tanto no campo quanto na cidade, sendo que esses possam transmitir ensinamentos com visão de um pensamento crítico, incentivando os alunos a possuírem posicionamento crítico, para que esses alunos e futuros cidadãos possam prevenir
possa se prevenir da alienação de toda a sociedade e, portanto, busca mostrar a construção de políticas públicas de esporte e lazer no campo e na cidade, abordando que isso foi uma construção mais lenta, pois elas são construídas por meio de projetos, trabalhos acadêmicos, evidências por meio de estudos com base científica. Bom, essa foi a apresentação do meu livro. Ele é um livro que não é tão difícil de compreensão e quem puder, tiver a oportunidade, leiam. É isso.